Olá, nesse vídeo você vai aprender como fazer um CRUD no Streamlit, que é uma biblioteca utilizada para poder criar aplicações de dados. Nesse vídeo aqui, até o final dele, você vai conseguir fazer uma aplicação igual essa que você está vendo aqui, que na verdade é um gerenciador de atividades, onde você consegue atualizar, adicionar, remover e desativar dados utilizando essa estrutura do Streamlit. Você consegue, pela própria interface, adicionar novos registros, deletar, você pode selecionar quais você gostaria de remover da sua visualização, fazer o download dessa base de uma maneira muito simples. Então vamos lá para o vídeo prático, eu vou mostrar para vocês como implementar isso. Caso você não seja inscrito, inscreva-se no canal, porque aí você será avisado de novos conteúdos. Já aproveita, deixa seu like e caso tenha alguma dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários, tá? Então vamos lá para a prática que eu vou mostrar como tudo isso funciona. Nós vamos fazer essa implementação primeiro local. O que ela consiste? A gente vai fazer ela funcionar localmente e depois eu vou implementar ela dentro do Docker, tá? Que vai facilitar a nossa implementação e vai deixar o nosso ambiente um pouco mais dinâmico. Então, o primeiro passo aqui, deixa eu adicionar um terminal para a gente poder fazer essa implementação em si. O que acontece? Primeiro aqui eu vou criar um arquivo, na verdade uma pasta, e essa pasta vai se chamar src, que vai ser o do nosso código. Dentro dessa pasta eu vou adicionar um arquivo app.py, que vai ser o da nossa aplicação. E para a gente poder começar a fazer aqui o desenvolvimento, a gente vai primeiro importar a biblioteca Streamlit as.st, que acaba sendo um padrão, né? E eu venho aqui e vou dar um import, que eu também vou utilizar o pandas, para a gente poder fazer o gerenciamento dos nossos dados aqui do nosso CRUD. Então, eu utilizo o pandas, a PD, para poder padronizar. E para essa nossa implementação, primeiro a gente vai criar duas funções. A primeira função vai ser uma função chamada carrega dados. Essa função ela vai ser composta, ela vai sempre precisar do caminho de um arquivo, nesse caso aqui, caminho de um arquivo. E uma vez feito isso aqui, a gente vai adicionar alguns componentes, que nele é o try, dois pontos. E no caso da não existência aqui, a gente vai fazer a inclusão desses três novos atributos aqui, ou pelo menos ele vai criar essa base vazia com esses registros. Então, nesse caso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o status, que vai ser que a gente vai poder utilizar, e venho aqui e vou fazer fechar chaves e aqui. Então, essa nossa primeira função, que é o carrega dados, a gente vai fazer, primeiro, tentar fazer a leitura do arquivo, do caminho do arquivo aqui que nós vamos utilizar. E se caso esse arquivo não existir, mas depois eu vou adicionar ele aqui logo em seguida quando a gente terminar de estruturar. Agora, caso ele não exista, ele não vai conseguir ler esse arquivo, então não vai gerar o data frame, mas eu consigo criar um data frame aqui somente com a estrutura do arquivo, caso ele não exista. Mas isso também só acontece na primeira vez que nós subimos a aplicação. E uma vez feito isso, a gente já tem a nossa primeira função, que vai ser responsável por isso. E agora a gente vem para a nossa segunda, salva dados. Vai ser ela que vai ser responsável por alimentar a base onde sofrerão as alterações, as inclusões, remoções, atualizações, tudo vai ser feito por essa função. Então eu vou utilizar aqui o salva underline dados. E ela vai receber o que? O caminho do arquivo, arquivo. E vai precisar também do data frame que nós vamos utilizar, que a gente vai precisar definir um data frame que ele vai sempre ser responsável por atualizar essa base. Então, para isso, eu vou colocar aqui uma variável chamada data frame, que é o que nós vamos utilizar, e ela vai ter a seguinte estrutura. É muito simples, a gente vai utilizar, ele vai receber um data frame, e esse data frame que vai ser recebido, ele vai ser responsável por gravar. Então, por isso eu venho aqui, eu dou um data frame, deixa eu ajustar aqui, que ele não precisa ter o F maiúsculo aqui, mas data frame, ponto, ele vai dar um to, aí aspas, no caso aqui, ponto e vírgula, e a gente vem e fecha. Então é muito simples aqui, o salva dados, ele vai pegar o data frame no momento que a gente definir que ele deve ser atualizado e vai gravar ele, que é exatamente o mesmo arquivo que a gente lê aqui. Só que ele não adiciona o index do data frame, porque senão ele acaba mudando a estrutura. E o mesmo que eu estou lendo aqui, eu tenho que lembrar que se eu estou na base que eu estou usando um ponto e vírgula, eu tenho que gravar também com um ponto e vírgula para ele manter a integridade dessa base que nós vamos utilizar. Então essas duas primeiras funções aqui são fundamentais, são elas que vão ou carregar os dados ou fazer a atualização.
Agora, a gente vai precisar de uma variável, eu vou colocar aqui arquivo, underline CSV, que é o arquivo que nós vamos usar, e aqui eu posso botar o nome default, tá? Então, eu posso botar até o mesmo nome, arquivo dados, underline dados.csv. Então, esse arquivo que nós vamos utilizar para poder fazer as nossas implementações. E no caso, como essa é uma aplicação em Streamlit, primeiro, nós vamos utilizar agora os métodos para a gente poder criar aquela camada visual ali, que seria um título e uma descrição. O primeiro que nós vamos criar, a gente vai utilizar o st.markdown. E nesse markdown aqui nós vamos adicionar o seguinte, atividade. Então esse aqui é a nossa primeira camada ali da implementação, e a gente vai fazer um outro que vai ser um subtítulo mesmo lá do nosso st.markdown, e aqui é a mesma coisa. E aqui dentro eu vou colocar agora atividades, ponto. Perfeito. Isso aqui ele só vai criar mesmo ali um título e um subtítulo para a nossa aplicação, que é só uma camada visual mesmo, e eu estou utilizando um método que faz a utilização de Markdown, que facilita a nossa escrita, tá? E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma variável que vai armazenar os dados que nós estamos utilizando. Então, para isso, eu vou vir aqui, ó, vou criar a variável dados igual, chamo o método que a gente criou, que é o carrega dados, e para ele eu vou passar o arquivo que vai ser responsável pelo armazenamento desses dados na nossa aplicação. E agora a gente vai utilizar dois contextos, tá? A gente vai utilizar os containers que existem dentro do Streamlit, que é uma forma de você organizar a estrutura de dados das suas aplicações. Então, para isso, a gente utiliza o gerenciador de contexto, o if, e eu utilizo o método st.container. Esse container aqui, a gente abre e fecha aqui, só que eu vou precisar de dois. Então, deixa eu colocar aqui, ó, deixa eu só repetir ele, o outro eu vou deixar vazio, porque um deles aqui, que é esse que nós vamos mexer, que é o primeiro, ele vai ser responsável por editar os dados. Então, o que acontece? Dentro dele aqui, eu indento ele e coloco edita, underline, dados. Esse edita dados, ele vai se comportar da seguinte forma. A gente vai utilizar agora um método que é responsável no Streamlit por fazer isso. Então, é o st.data, underline, editor. É ele que é responsável por fazer essa edição da nossa estrutura de dados. E para isso a gente precisa passar alguns parâmetros. O primeiro deles é a nossa própria estrutura de dados, para que ele mostre em tela essa informação. E para isso é só a gente colocar aqui, ó, dados. O próximo parâmetro a gente vai utilizar o user container if, que ele diz que a aplicação em si, a utilização de todo o espaço do container, ele vai se adequar ao tamanho da própria tela. Então, para isso, a gente coloca o user underline container underline width igual a true, para que ele consiga utilizar todo o tamanho do container que foi definido aqui. E agora tem um parâmetro também fundamental, que sem ele não possibilitaria a edição dos arquivos dentro desse container ou dentro dessa estrutura de dado do Data Editor, que é o num-rooms, que ele possibilita que a gente possa fazer a edição. Então ele dá rooms igual, e a gente usa o parâmetro dynamic. E esse dynamic possibilita que ele seja editado, a nossa estrutura de dados, e a gente precisa só botar uma chave aqui para ele poder utilizar durante o componente desse editor que nós estamos trabalhando. Então eu poderia dar qualquer nome aqui, eu só venho aqui, ó, dou um editor igual editor de dados. E feito isso aqui, a nossa primeira camada aqui já está pronta. Posso até jogar para cá. E agora a gente vai utilizar o segundo container, que aí esse container aqui, ele vai ser responsável por utilizar o botão, ou estruturar o botão que vai possibilitar fazer a edição. Que ao mesmo tempo, no primeiro container a gente faz a interação manual, adiciona, remove, atualiza, deleta, faz tudo que for necessário. Só que a gente vai ter um botão que vai possibilitar que a gente atualize os dados. Então, para isso, a gente vai utilizar o seguinte contexto. Então, a gente vai utilizar o C dentro desse container, ST, chamando o Streamlit, e vamos utilizar o button. Feito isso aqui, a gente vai abrir aqui o nosso parêntese,
E dentro a gente vai dar um nome para esse botão. Atualizar atividades, que é um gerenciador de atividades nessa nossa aplicação. E aqui eu venho aqui e vou adicionar um parâmetro que vai dizer que vai mudar a cor do meu botão, para ela ficar vermelha. Então nesse caso aqui eu vou utilizar um type igual primary, que vai ser responsável por definir que o botão vai ter a cor vermelha. E feito isso, o que acontece? Ele vai se comportar da seguinte forma: esse botão aqui, ele só vai executar a ação que está depois dele toda vida que ele for clicado. Então, nesse caso aqui, uma vez feito isso, a gente vai agora utilizar o método que nós queremos lá em cima, que nós queremos dois, que é o carrega dados e o salva dados. O carrega dados nós já utilizamos aqui, para poder carregar os dados dentro da nossa estrutura de dados. Só que agora a gente vai utilizar o salva dados aqui dentro do nosso botão, que ele só vai ser acionado quando a gente efetivamente, depois de fazer todas as atualizações ou modificações na planilha, a gente vai lá e consiga definir que agora ele deve ser atualizado efetivamente. Para isso eu vou utilizar o salva dados, que é o método que nós criamos, né? Vou colocar aqui o arquivo CSV, que é o arquivo que nós utilizamos, que vai ser a nossa base em si. E no caso, eu vou colocar aqui, eu vou passar no salva dados qual é o data frame. E o data frame é exatamente esse aqui, que é o nosso edita dados. Aí ele que vai ser passado e que vai fazer a atualização dinâmica da nossa estrutura. Então, uma vez feito isso, eu posso vir aqui, venho e salvo. Só que eu vou adicionar um componente aqui para dar uma camada assim mais interessante. Eu vou utilizar um método aqui, que é o st.success, que ele vai ser responsável por subir uma mensagem depois que a atualização dos dados for feita com sucesso. Então aqui eu posso colocar assim, dados atualizados com sucesso. Ele vai aparecer esse pop-up, digamos assim, onde ele é responsável por isso. E para finalizar aqui, só para visualmente colocar uma tag lá, eu vou adicionar aqui até final do mesmo, fora do parâmetro do container, um outro método aqui chamando markdown, que é o st.markdown. E dentro desse markdown eu só vou passar, eu vou criar uma linha na nossa tela, e para criar essa linha no markdown é muito fácil, é só eu colocar 3 traços aqui e ele já vai ser responsável por fazer essa implementação. Então, perfeito. Uma vez feito isso aqui, já estaria praticamente pronto para a gente poder subir a nossa aplicação. Só que o que acontece? O nosso ambiente ainda não está preparado aqui dentro do SRC. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou acessar a pasta do nosso código, cd src, e agora eu vou fazer a implementação. Então, eu dou um Python 3, eu vou utilizar a versão 3.9 aqui, Python 3.9, menos m, venv, para mim poder criar o ambiente, e vou criar um ambiente em uma pasta oculta que é o .venv. Então, vem aqui, dou um Enter, ele vai criar, já criou ali, vamos dar um source para poder ativar e a gente poder fazer as configurações aqui para poder ativar efetivamente a nossa aplicação. E uma vez feito isso, o que acontece? Eu venho aqui e vou dar um source.venv bin activate, e ele vai ativar. Nosso ambiente ativo. O primeiro passo agora é dar um pip install -u maiúsculo para ele instalar a última versão do próprio pip, que é o gerenciador de pacotes, setup tools e o will. Essas 3 bibliotecas aqui, a gente acaba, deixa eu colocar aqui, --no cache -dir. Então ele não vai usar o cache para poder fazer essa instalação. Então eu venho aqui, dou um Enter, ele vai instalar todas as bibliotecas do gerenciador de pacotes para que não tenha nenhum problema na nossa implementação. Feito isso aqui, fica faltando a gente instalar as 2 bibliotecas que nós temos aqui, que é o Streamlit e o Pandas. Para isso a gente vai utilizar o mesmo procedimento, pip install. Aí vamos utilizar o -u maiúsculo para ele instalar a última versão disponível dessas bibliotecas. Então coloco aqui Streamlit e Pandas. E para não usar o cache, ou caso ele possa pegar uma versão antiga, eu coloco no-cache-dir, para ele não usar o cache para poder fazer a instalação dessas 2 bibliotecas. Vem aqui, dou um Enter, ele vai instalar agora todas as bibliotecas que envolvem a nossa implementação.
Aqui, ó, perfeito. Então já está tudo pronto para a gente subir ela localmente, testar e depois a gente vai adicionar ela dentro do contexto de um Docker, tá? E agora que nós já instalamos aqui totalmente as bibliotecas necessárias, vamos só fazer uma pequena inclusão aqui, que é o do arquivo que nós precisamos, nós vamos criar exatamente esse arquivo. Então, para ele, eu vou adicionar um arquivo aqui dentro do escopo, que é exatamente esse arquivo aqui. E uma vez feito isso, aí eu vou vir aqui, eu vou adicionar somente um único registro aqui, que é a coluna principal, e um registro para que a aplicação não suba sem dados. Mas se não tivesse, ele criaria, tá? Mas eu vou adicionar aqui, ó, atividades, ponto e vírgula, true, que esse aqui já é o suficiente para a gente poder subir a nossa aplicação. Então vamos testar aqui, ó. Posso fechar o código aqui. Uma vez feito isso, eu vou dar um streamlit room.app e vou rodar. Ele já subiu aqui a aplicação. Eu posso vir aqui, ó, copiar aqui. Deixa eu abrir aqui o navegador. Uma vez que o navegador acessa, eu vou a porta 8501 do localhost. Aqui é a nossa aplicação, então nós já temos o nosso gerenciador de atividades, onde atualiza, adiciona, remove, desativa, e aqui ele tem todos os componentes, que a gente tem 3 colunas aqui, a gente poderia adicionar quantas quisesse, existem a possibilidade aqui, se você tiver interesse eu vou deixar aqui as referências, todas as referências que eu utilizei. Na própria documentação eles mostram que tem a possibilidade de adicionar componentes gráficos aqui nessa visualização e tudo, mas nesse vídeo eu quis mostrar mais uma interação mais simples de como é que é o funcionamento em si dessa aplicação. Então, por exemplo, se eu quiser adicionar uma nova atividade, eu venho aqui, ó, clico aqui em adicionar, eu coloco atividade 02, posso colocar qualquer descrição aqui, teste, e no caso ele tem a possibilidade de eu flaggar ou não. Você vai entender o que é esse flag, que é o seguinte: se eu vim aqui salvar, eu salvei, ó, dados atualizados com sucesso. Se eu voltar na minha aplicação, ó, o que acontece? Tá vendo que eu tinha criado somente o arquivo com uma única linha e agora ele já fez a inclusão. Então, se quiser, a gente pode até fazer um teste aqui, ó. Deixa eu remover aqui essa visualização e adicionar aqui a nossa aplicação, que aí você vai ver os dados aparecerem aqui simultaneamente. Deixa eu botar do lado de cá. Ó, vou cadastrar uma nova aqui, ó. Atividade 03. E o nome dela aqui, eu vou colocar na descrição, teste também, teste 3. Posso flaggar ela aqui e atualizar a atividade. Você viu que no momento que eu ativei, automaticamente ele já adiciona um novo registro nessa base. Se eu quiser apagar a atividade 2, eu venho aqui, ó, clico nela, aqui em cima tem um botão, ó, deletar linhas, aí eu clico aqui, ó, deletou, e agora, para confirmar isso, eu dou, ó, um atualizar, tá vendo que a linha 2, a atividade 2 desapareceu, e aqui ele já faz a interação. Claro que aqui a base de dados está em um arquivo, mas isso poderia estar num banco de dados, no MySQL ou qualquer outro banco de dados qualquer. A intenção era mostrar que utilizando esse componente do Streamlit é possível fazer esse CRUD aqui, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu posso vir aqui e remover todos os itens, se eu quiser. Clico aqui em deletar, deletei, e para confirmar, ó, ele apagou todos os itens. Se eu vir aqui, eu posso cadastrar novos. Colocar aqui, nova atividade. E coloco aqui teste. E aqui ele não tem a opção, ó, como eu apaguei lá, eu posso colocar aqui o true novamente e salvar. Salvei, ele já adicionou. Se eu atualizar aqui de novo, ó, ele já muda já para um flag. O fato da gente utilizar o termo true ou false, ele já reconhece que é uma caixa de seleção e ele faz essa atualização, tá? Então, beleza, nossa aplicação aqui já está concluída já essa etapa de implementação, e agora a gente vai subir ela para um ambiente containerizado. Então, como que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar essa nossa estrutura e vai adicionar alguns componentes, que o primeiro dele aqui é o Dockerfile. Esse Dockerfile a gente vai adicionar aqui na raiz aqui do nosso ambiente. Então eu posso vir aqui, ó, Dockerfile. E uma coisa, a nossa implementação não precisa mais do nosso ambiente virtual. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui desativar, ó, eu desativo ela,
da aplicação, eu vou desativar o ambiente virtual e eu posso vir aqui e deletar ele. Ó. Venho, deleto o ambiente virtual, porque eu sei que a minha aplicação já está funcionando, então eu tenho o código, tenho agora a nossa base de dados aqui, que já tem uma atividade cadastrada, e agora a gente vai cadastrar um Dockerfile que a gente vai usar para poder criar uma imagem customizada para isso. E aqui a gente vai começar ele da seguinte forma. A gente vai vir aqui, vai dar um from, que todo o Dockerfile começa a partir de um from, e a gente vai usar uma imagem customizada do Python, 2 pontos, a versão 3.12 e Slim. Essa imagem vai ser o nosso pontapé inicial para a nossa implementação. Então, uma vez feito isso aqui, eu venho para a próxima linha e o número da porta aqui que a gente vai utilizar na nossa implementação é a mesma, é 8501. E pronto, com isso aqui a gente já tem o nosso Dockerfile configurado e pronto, são poucas linhas, né? A gente está definindo a imagem base, qual o shell padrão, caso a gente precise interagir com ele, o workdir, qual é o diretório de trabalho dentro do container, a gente está copiando os códigos, os arquivos da aplicação para dentro desse nosso, digamos, desse container que vai se comportar como servidor, e aqui eu faço aquela mesma configuração do ambiente que nós fizemos aqui, só que para isso eu fiz a instalação do pip, a atualização, né, do pip install, do will, passei aqui já o Streamlit em conjunto diferente da implementação. Eu já coloquei uma versão aqui, seria a versão disponível no momento da gravação desse vídeo, que é a 1.41.1 e o do Pandas, que é a 2.2.3. E no final aqui, aquele mesmo comando que eu rodei para executar ele localmente, eu passo ele aqui para poder fazer essa implementação. Então isso aqui já, a primeira etapa de containerizar a nossa aplicação já está pronta, que é essa aqui. O próximo, agora é a gente adicionar o nosso Docker Composer. Então é docker-composer.yaml e dentro dele a gente vai fazer a nossa implementação. Você vai ver que são alguns passos bem simples também para a gente poder fazer, e todo o Docker Composer ele começa com a tag Services. Então, a partir do Services a gente vai atribuir um nome para a nossa aplicação, que nesse caso aqui nós vamos utilizar CRUD, que vai chamar, então, CRUD Streamlit, /app, e isso aqui já é o suficiente. Então, o que nós fizemos aqui? Dentro do nosso Docker Composer, nós criamos o nome do nosso serviço, vai se chamar CRUD Streamlit. A gente vai fazer um build a partir desse Dockerfile que nós customizamos. Então, por isso que eu coloco aqui, contexto é o contexto onde os dois arquivos estão. O Dockerfile que vai utilizar é o arquivo com o nome Dockerfile aqui. E a porta que nós vamos liberar da aplicação é exatamente a mesma que nós vamos executar aqui dentro da aplicação, dentro do nosso container. E para finalizar, eu faço o mapeamento do volume, porque dessa forma eu consigo fazer edições depois que o serviço estiver ativado. Então, se eu precisar fazer alguma atualização no código, eu já faço direto, sem precisar ficar ativando e desativando o ambiente. Então, fazendo isso aqui, eu posso vir salvar. E depois de salvo, aí a gente vai fazer a nossa implementação. E para fazer essa implementação, a gente faz ela de uma maneira muito tranquila. Por quê? A gente agora vai fazer a ativação dele via Docker Composer. Então, o que acontece? Eu vou vir aqui, eu já estou na RAI, posso até... eu estou dentro do SRC, eu vou ter que voltar um nível aqui. Então, eu dou um cd ponto para ficar no mesmo contexto dos arquivos do Docker. Agora eu estou no mesmo contexto dos arquivos do Docker e aqui dentro na pasta SRC está o código da minha aplicação. Então, eu posso fechar aqui. E uma vez feito isso, eu vou subir minha aplicação utilizando o seguinte comando, Docker Composer. Eu passo -p, que é o nome do projeto, então é CRUD-Streamlit. Aqui eu preciso passar o parâmetro, que é o nome do arquivo, que é o Docker Composer. Então, Docker Composer YAML, coloco up, espaço -d, para que ele coloque para executar em background, só que aqui, como eu disse, ele vai fazer o build a partir do próprio Docker Composer, se baseando no nosso Dockerfile. Para isso, então, aqui no final eu coloco -- build, para ele fazer o build dessa execução no momento que ele estiver fazendo a implementação. Tudo correndo conforme esperado aqui. Assim que ele finalizar,
a nossa aplicação que caiu aqui, ó, pelo fato da gente ter desativado ela local, ela vai voltar a funcionar. Então eu posso vir aqui, ó, dar um Enter. Ele vai fazer o build, vai fazer todas as implementações necessárias para que a gente consiga acessar agora a aplicação de uma forma bem mais segura e até fácil de desenvolvimento, porque aí agora todas as dependências não estão mais no nosso ambiente local. Com essa implementação dessa forma, fica fácil porque a gente tira todas as dependências que antes estavam voltadas para o nosso ambiente de desenvolvimento para dentro do container. E ele é totalmente customizável. E significa que se você pegar essa aplicação e replicar ela em quantos outros servidores forem necessários, ele vai manter a mesma essência da aplicação original. Coisa que muitas vezes é difícil de você manter quando você sai copiando de servidores em servidores sua aplicação. Ó, a gente voltar aqui para a tela, o que acontece? Já finalizou, já fez o build, criou uma rede aqui exclusiva para a nossa aplicação, subiu o container. Se a gente for visualizar aqui, ó, já tem a aplicação rodando, ó, CRUD Streamlit. Deixa eu jogar para cá. E se tudo deu certo, a nossa mensagem de erro que antes estava aparecendo, agora ó, já vai aparecer aqui. Já apareceu. Acontece que se eu voltar aqui, ó, se eu vier no navegador aqui, já está disponível. Deixa eu abrir aqui ó, a nossa estrutura de dados e vamos ver aqui em tempo real ele fazendo a atualização da nossa base de dados. Ó, vou vir aqui, vou cadastrar uma nova atividade. Então, nova atividade 2. Essa nova atividade 2, ela vai ter um texto qualquer aqui e ela vai estar flaggada com a opção. Quando eu venho aqui atualizar atividades, já apareceu aqui na minha base. Lembrando, essa ativação aqui que a gente está usando como base em um arquivo é somente para fins didáticos. Você poderia pegar isso aqui, colocar num banco de dados SQL, Server, MySQL ou qualquer outra ferramenta de armazenamento, até mesmo um repositório de nuvem, para você armazenar os dados que você acaba fazendo a interação aqui com a sua aplicação. Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Caso você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like. Se você tiver alguma sugestão ou talvez alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e eu espero você nos próximos vídeos. Muito obrigado e até lá!